O IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado a prévia do Produto Interno Bruto do país, registrou um avanço de 0,01% em abril, encerrando o mês em estabilidade. Os dados foram divulgados hoje cedo pela autoridade monetária. Hora de olhar para as nossas notícias da economia. E o editor do BDM, o Thiago Abeste, já está a postos para comentar os impactos disso no mercado. Boa tarde, Thiago. Os números, eles vieram abaixo das projeções, que mostravam um crescimento de 0,45%. O que resulta esse resultado divulgado? Mostra para a gente. O que você analisa? Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Mercado e Companhia. Bom, para o mercado significa que a economia está no mesmo patamar, não tem uma aceleração ainda significativa, porque a expectativa do mercado era de um crescimento muito maior. Então, esse 0,01% foi considerado uma estabilidade. A gente preparou aqui uma tela com os dados que foram divulgados hoje pelo Banco Central. Então, o crescimento do índice de atividade econômica em abril foi de 0,01%, a projeção era de 0,45%. Se a gente comparar com abril do ano passado, aí sim a gente tem um crescimento de 4,01%, que é bem mais robusto. De qualquer maneira, o que o mercado também olha são os dados que essa semana foram divulgados pelo IBGE, que foi de um aumento de 0,08%, no PIB, no primeiro trimestre, e nessa semana também o Boletim Focus divulgou uma projeção de 2,5% de crescimento, que é a projeção de 2,5% do crescimento do PIB passou para 2,9%. Então, quer dizer, existe uma expectativa de que, apesar dessa estabilidade que está apontando aqui hoje o IBCBR, a gente tenha um leve aumento no crescimento econômico, pelo menos até o fim do ano. Então, a gente tem que entender como é que isso vai se comportar até o fim do ano, Priscila. Tá certo. E outro assunto, que movimentou bastante a manhã de hoje, diz respeito a uma reunião fechada do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com os principais banqueiros do país. Inclusive, foi bastante agitada para o ministro. Queria que você contasse para a gente aí o que aconteceu. Essa foi uma semana complicada para o ministro Fernando Haddad, especialmente depois da terça-feira, quando o ministro viu o Congresso devolver aquela medida provisória que limitava o uso dos créditos do PIS e da COFINS, e o Haddad apostava nessa limitação dos créditos aí, uma possibilidade de compensar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia. E aí, então, o mercado e o Haddad disse o quê? Que não tinha um plano B. Essa declaração de não ter um plano B foi entendida pelo mercado financeiro como uma indicação de que o governo está apostando muito mais na arrecadação do que no corte de gastos. Isso criou uma insatisfação generalizada. E aí ontem o ministro Fernando Haddad deu uma declaração dizendo que a equipe econômica dele está apostando e acelerando o estudo dos cortes de gastos. Isso melhorou a impressão do mercado, o dólar chegou a baixar, estava em 5,40, baixou para 5,36. Hoje também está operando mais ou menos nessa faixa. E essa reunião que houve hoje de manhã, depois que terminou essa reunião, o Isaac Sidney, que é o presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, disse que o encontro não foi para debater a política fiscal, mas que o setor, o bancário, enxerga no ministro Fernando Haddad determinação e firmeza no ajuste fiscal, disse que o compromisso dele com o reequilíbrio das contas precisa ser preservado e disse que saiu convencido dessa reunião com o ministro Fernando Haddad de que o ministro está determinado a reequilibrar as contas e que ele vai precisar de um apoio firme do Congresso e do setor empresarial. E o Isaac deixou muito claro que a FEBRABAN reafirmou um apoio institucional ao ministro Fernando Haddad. Então, uma semana que começou muito complicada para o ministro, mas que está terminando muito melhor, Priscila. Tá certo, e que bom que seja assim, Terminando melhor é o que vale, Thiago? Quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia. Até semana que vem, bom fim de semana. Até semana que vem, bom fim de semana para todo mundo.